Salve, salve pessoal, vamos embora para os palpites dessa sexta. Hoje só 2 joguinhos e fique ligado porque na sexta, 6 horas, vai sair os palpites para sábado, tá? Vou deixar na tela para vocês também uma super cotação exclusiva da Esportiva para o jogo do Flamengo contra o Fluminense. Essas aumentadas não costumam durar, então pegue o quanto antes, tá? Entre também no nosso grupo gratuito, onde a gente pega as melhores percotações. Hoje a gente ficou de plantão lá e conseguiu pegar a odd 2 aí para um gol HT no Santos e Corinthians. Acabou de bater e tem muito mais dicas lá no nosso grupo também. Link no primeiro comentário fixado, se inscreve no canal, deixa o like e vamos embora para as dicas desta sexta-feira. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta sexta-feira. Hoje, 2 joguinhos só. O primeiro deles, Inter de Milão contra o Pisa. A Inter de Milão perdeu no meio de semana para a equipe do Arsenal. Foi a derrota da equipe aí no jogo da Liga dos Campeões. Uma derrota por 3-1. Furou uma defesa e terminou uma invencibilidade que já durava 9 jogos. A segunda derrota seguida da Inter na Liga dos Campeões para um time inglês. Prospectando aí que esse time provavelmente vai enfrentar algum nas próximas fases. A Inter tem que abrir o olho. O time tá também hoje fora, né, dos 8 primeiros e vai precisar de focar um pouquinho nessa competição nas últimas rodadas. Mas o time não pode abrir mão do campeonato italiano, porque o Milan e o Napoli estão no seu encalço aqui após 21 partidas. O grande ponto desse jogo aqui, pessoal, é em relação à questão física, porque esse foi um grande problema da Inter de Milão na temporada passada. Mas hoje o time só tem 2 desfalques, o Çalhanoğlu e o Dumfries, muitos jogadores de volta, inclusive o Di Marco hoje, que está de volta aí para poder reforçar bastante esse meio campo da equipe. O Inter, ele tem uma força também no lado de escanteios, é o time que mais produziu escanteios jogando em casa, uma média de quase 7 escanteios para a Inter, isso é um ponto positivo. O grande problema do Pisa é o fato do time empatar demais. É o time que mais empatou no campeonato. Nos últimos 10 jogos fora de seus domínios foram 6 empates e ele marcou gols em 7 oportunidades, tá? O time do Pisa é um time que está brigando no momento para não ser rebaixado, tá aqui na parte de baixo da tabela e tem um dos piores ataques da competição com apenas 16 gols marcados. Só o Lecce tem menos gols, 31 gols sofridos e uma vitória apenas na competição. A esperança do time está na força ofensiva, né, que está se mostrando aqui uma melhora recente, e alguns dados dessa partida, pessoal, é que 8 dos últimos 9 jogos do Pisa tiveram gols de ambos os times, tá? E a Inter tem uma força defensiva grande, então é de se esperar uma vitória da Inter, uma vitória até tranquila aqui. Eu coloco 1-0, 2-1, 3-1 como os placares mais prováveis aqui, todos em vitória da Inter. Pessoal, handicap eu vou acabar pulando pelo seguinte motivo, né? Primeiro que a Inter não tá cumprindo muitos handicaps dentro de casa no campeonato, né? Só cumpriu 2 vezes aqui, já tem até um tempinho. Segundo, que o Pisa tá marcando muitos gols, então se o Pisa marcar um gol, a Inter vai precisar de 3, mas a força ofensiva da Inter de Milão me faz acreditar que o time vai conseguir uma boa vitória. Então, vitória da Inter ao vivo aqui, a melhor pedida. E olho no mercado de escanteios, porque tanto a Inter tá com uma produção ofensiva interessante, que é aqui, ó, de quase 8 escanteios marcados em casa, o Pisa tem uma média baixa, mas olha como melhorou recentemente o número de escanteios do Pisa. Então ele vem aqui de uma média de 6, 7, 8, ou seja, mudou um pouquinho a postura ofensiva. Então a gente contar com alguns cantos do Pisa também, e os escanteios pode ser uma boa pedida para esse jogo. No jogo do dia, pessoal, a gente tem aqui o São Paulo recebendo a equipe do Hamburgo, 2 times que estão brigando no momento aqui para não serem rebaixadas no campeonato alemão. São Paulo tem o pior desempenho da competição com apenas 12 pontos, o pior ataque da competição com apenas 16 gols marcados e 31 gols sofridos. O time não vem numa toada positiva na competição, mas em casa conseguiu uma vitória importante diante do Werder Bremen. Essa vitória foi em dezembro, vai fazer agora o seu primeiro jogo em casa, após ainda não ter vencido em 2026. O primeiro jogo foi adiado, depois perdeu para o Wolfsburg e perdeu por 3-2 para a equipe do Borussia. Ponto positivo é que nesse ano o time fez gols nos 2 jogos aqui e tem uma vitória em casa. Então, diante do Hamburgo, o time vai ter sim as suas chances. O Hamburgo também não vem jogando bem, vem numa sequência aqui de 4 jogos sem vencer. Em janeiro também não venceu nenhum confronto, perdeu para o Freiburg e também empatou com a equipe do Mönchengladbach. O jogo que era de prospectar muito gols, acabou terminando aqui com poucos gols. O time tem uma limitação grande aqui em termos de pontos, né? Mas é um time que tem muito mais qualidade para poder render em termos de resultado e de produção dos seus jogadores, porque tem algumas peças interessantes aqui, principalmente no ataque. Eu gosto das atuações do Downs, do Dom Pedro, Vieira também
Wagner é um trio ofensivo num 4-3-3. A expectativa de gols para esse jogo, pessoal, ela tá baixa, tá? Mas 7 dos últimos 9 jogos do Hamburgo tiveram mais de 2,5 gols. E embora a média geral dos times não seja muito alta, eu vou recomendar aqui o mais de 1,5 gols, porque eu acho que essa linha vai virar rapidinho. O mais de 2,5 tá em 2,25. A galera tá esperando um jogo under, mas em situações como essa aqui, de situações de desespero, o São Paulo só interessa a vitória, jogo de 6 pontos, e o São Paulo vem com uma melhor ofensiva grande, e o Hamburgo também é de se prospectar uma melhora também dos seus números e defesas que são titubeantes. O mais de 1,5 aqui pra mim, a melhor pedida, 1-1 pelo menos, 2-1 para um dos lados, 2-2 os placares mais prováveis desse jogo. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para essa rodada. Pergunta a você quais os seus, e para poder finalizar, vou deixar para vocês aí na tela o bilhetinho. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets.